Saudações azulinas a todos do canal RCL33, Ricardo Coração de Leão, com mais um vídeo para vocês sobre o nosso querido Leão Azul Paraense que estreia hoje, sábado, galera, sábado às 16 horas, contra o Bragantino no Mangueirão pelo Parazão 2026. Esse que estava ameaçado de não ter, uma hora teve, outra hora não tinha. Estamos seguindo em frente. Espero que as documentações todas em dias para que não ocorram problemas mais lá na frente. Lembrando que hoje é a estreia e a abertura oficial, tá? Teve o jogo da Copa Grão Pará, mas agora o Parazão é esse que tá valendo. Então, já vai lá logo sentando sua cadeirinha, separando. Quem gosta daquela breja, né? Quem é da equipe do Sábio, equipe Sábio. O modo Sábio hoje, gente. Meus amigos, sabe o que foi muito discutido aí em duas entrevistas, eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Também vamos trazer os selecionados e a visão de Osório sobre concentração. Gente, aqui nós vamos também, dentro do que o Osório formou, tentar formatar a equipe do Clube do Remo para vocês. Tentar, tá? Então o que tá fazendo que todo mundo deixou o teu like, hein? Pô, mano, bora minha amiga torcedora, meu amigo torcedor. Bora deixar o like aí, logo hype o canal. Não esquece, eu acho que tu deixaste aquele hype gratuito, né, pro seu amigo aí. São 3 grátis, então é 3 dias na semana. Se todo mundo ajudar, pouquinho em pouquinho, de grão em grão, né, a gente chega longe, tá? Então não esquece também de compartilhar e já escreve aí teu placar. No jogo passado eu botei um placar elástico aí, mas o Clube do Remo foi mais contido. Era um jogo de estreia, né, gente? Como vocês sabem também, teve alguns jogadores que estrearam no Clube do Remo no jogo passado, que não foram nem selecionados para essa partida de agora. Mudanças podem vir no esquema tático da gente. Como vocês sabem, o Clube do Remo vem de pré-temporada e com isso ele vai tentar ajustar um time melhor para que a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A será na próxima quarta-feira. Se vocês ouvirem um gatinho miando, é um novo inquilino que tem aí na casa. A dona dele está dormindo ali, que é minha filha, né? Nunca teve um gato e o tio dela trouxe aí esse gatinho ontem pra cá e agora ele tá estranhando a casa, tá? Então não estranhem aí, tá, gente? Não estranhem, tá? Eu troquei o microfone que o de ontem ficou dando um delay. Eu vou ver se é o microfone ou se é o editor do celular que está com problema. Então a gente tá fazendo esse teste. Então depois você dá seu ok pra nós também. Tem várias menções pra vocês hoje, gente. Como vocês viram ontem, várias entrevistas saíram aí. Tonhão, Marcos Braz falou mais sobre o Flamengo e o que ele encontrou no Clube do Remo e como ele se sente, né? Como eu disse para vocês no ano passado, o Marcos Braz ele queria estar aqui, gente. Não sei se para se provar, né? Tem muitas pessoas que vivem no desafio. Às vezes tu alcança muitas coisas na vida e tu quer se provar que tu é capaz, né? Como ele falou nessa entrevista, ele até fala que com o Flamengo é fácil com dinheiro, mas ele fala também que ajustou o Flamengo sem dinheiro. E aí ele mostra que o Clube do Remo também está ajustando. Então vem coisa grande aí do Marcos Braz. Pode esperar, gente. Tá? Pode esperar. Aí o Marcos Braz lá pelas tantas falando de Gabigol. De quem ele fala? Ele fala de quem? Modo Sávio, né? Modo Sávio. Todo mundo se assombrou no modo Sávio. E aí ele falou, tem um lá no Remo que dá esses probleminhas também, né? Saviola, né? Sabe o que tem uma cláusula especial no seu contrato. Aí nós fomos para liberar o mais, para ver o Tonhão lá, que estava bem à vontade, falando pelos cotovelos sobre o Clube do Remo. Inclusive, antes dele teve o Buco e Paul também falando uma situação que ocorreu aí, né, do Daronco, naquele acesso do Clube do Remo da C para B. Vocês lembram que tava aquela euforia toda ali, né? Então, é claro que não poderia atrapalhar o espetáculo, tá, gente? Então, o que acontece? O presidente foi lá também e tocou no assunto Sábio. Eu vou resumir o assunto Sábio porque hoje é dia de jogo do Clube do Remo e eu sei que muitos gostam desse momento de brecha, né? E a gente tem que dar uma descontraída até para chegar na hora do jogo, deixar se for para se estressar, seja na hora do jogo, tá? Então ele tocou no assunto Sábio também, que ele lembra lá do jogo contra o Avaí em Florianópolis, né? Que ele disse que o Sábio olha para ele assim e diz: conversa contigo lá em Belém. Fez falta, né? Aquele jogo foi realmente ali, né? Saiu algumas situações por aí, mas a gente sabe que o jogador ele tem que ser responsável com a sua saúde física, até porque hoje no futebol não dá mais para você tomar uma breja, nem no futebol amador, e no outro dia querer jogar uma bola de grande desempenho, que não dá mesmo, tá? Então ficou aí agora o módulo Sábio. O módulo Sábio na área, coagulando com o módulo Sábio. A pergunta que não quer calar do nosso amigo José Henrique, do Henrique José aí do canal, ele pergunta:
sócio torcedor terá desconto com as primas? Essa é a pergunta que não quer calar para os solteiros, né, gente? Porque a gente que é casado, mas fica no ar, né? Terá desconto com as primas da Fatal Models, né? Bem que o presidente falou sobre isso, ele falou também sobre essas questões que tem o distanciamento do site, mas a gente sabe, tá? Não tem nenhuma criança aqui. Bom, ficou a pergunta no ar. Respondam aí ao nosso amigo que perguntou se o sócio torcedor deve ter aquele descontaço, né? Aquele cartão sábio, né? Tem uma nova modalidade, o sócio sábio. Já sabe, tem direito ao churrasco, a um pacote de breja e 10% com as primas. Fica a dica para ser um atrativo melhor do sócio torcedor, tá? Sócio torcedor esse que foi falado também ontem lá, gente. E a gente sabe que o Clube do Remo vai ter um sócio reduzido até por causa do tamanho das dimensões do Bampará-Bainão, tá? Por mais que você faça o check-in, mas você tem que aguardar todos, então tem que ter o limite ali no Bainão, que são de 14 mil pessoas. Aí tem os camarotes que já foram vendidos, então você reduz mais isso. Provavelmente o sócio vai vigorar ali entre 11 e 12, né? Porque o Clube do Remo não pode vender uma coisa onde ele, digamos, vende 25. Se for um jogo no Bainão e os sócios quiserem ir, você não vai ter espaço para os 25. Isso dá ocasião na justiça, tá? Porque a gente vê que o torcedor, ele é torcedor, mas também ele não quer perder seu dinheiro, tá? Como vocês viram, teve um caso do rapaz que denunciou num programa da Rádio Clube, né, sobre o sócio recorrente. Só que o sócio recorrente não te dá direito, porque o recorrente é descontado no mensal, né? Não é como você tivesse pagado o ano todo de uma vez só, tá? Não, o recorrente você paga mensal. Se você parar de pagar, encerrou o vínculo ali, tá? Não tem aquelas ocasiões de e ficou no teu cartão vai para o Serasa e tal, não tem isso. Então, sobre o sócio recorrente tem que ir e ajustar o preço para o que está agora de R$180. Como eu disse a vocês, gente, tem as nossas limitações, tá? Mas ajustando tudo, vai ficar legal para todo mundo, com toda certeza. Até porque o presidente falou que vai definir os valores do ingresso, né? O próprio Vitória definiu agora o valor do seu ingresso entre 120 e R$200 para essa temporada, para atrair melhor o sócio torcedor. Vamos ver o que o Remo vai fazer, tá? Então tem várias coisas nessas entrevistas. Gente, eu tô gripando, olha, tô gripando. Acho que daqui a pouco vai ser o jeito meter a cara no 51 com limão. Não vou tomar remédio hoje, não tem condições. Não tem mesmo. Né? E agora mesmo vim pegar o BRT aí, rapaz. Dormi no ônibus, já ia pra Marituba, gente, olha. Já ia pra Marituba, eu desci. Aí eu pedi pro motorista pra descer, ele tava na curva pra entrar no túnel, ele não deixou. Eu tive que pagar outra passagem, tive que voltar. Mas eu voltei, e quando eu vou sentar na cadeira, aí tinha um celular lá, eu dei pro motorista o celular, o rapaz depois vai agoniadinho, né? A gente não pode tá errando hoje em dia, né, gente? O rapaz vai agoniadinho e tava na mão do motorista o celular lá e devolveu pra ele. Enfim, né, gente, que o celular hoje em dia é uma situação que tá praticamente toda a nossa vida ali, né? Quem tem contas altas tá lá, tá? E outras coisas, né, gente? O celular fez parte de uma situação da nossa vida de muita coisa. E eu peguei, tudo tem que acontecer, né? Como vocês podem entender, né? Eu tive que passar do terminal, pagar outra passagem para voltar para achar o celular do rapaz, né? Mas graças a Deus foi devolvido a ele e espero que esteja tudo bem. Enfim. Bom, gente, vamos chegar agora, não sei nem porque eu entrei nesse assunto. Vamos chegar agora para falar para vocês sobre o time que foi selecionado. Mas antes pra gente falar sobre o time que foi selecionado, tá? Os que ficaram para não concentração, porque o Osório deu uma entrevista sobre isso, ele fala que é confiança e realmente para mim cabe sim que você tenha confiança nos atletas, né? Sávio, mas o Sávio não está selecionado para essa partida. Que aí o atleta está próximo à sua família, ele vai sair com responsabilidade, como você como trabalhador. Eu, por exemplo, saí para trabalhar ontem, né? Voltei para minha casa agora pela manhã, mas saí pronto, apto para trabalhar no meu serviço e cumprir a minha missão até na hora de voltar para casa, né, gente? A gente pega o ônibus, a gente já começa a trabalhar, na verdade, quando já sai de casa, né? Pega o ônibus, chega do trabalho, trata as situações que tem que tratar, depois retorna para casa, pega o ônibus, só vai sossegar quando chega em casa. Aí seu amigo ainda alonga um pouco mais, que ele vai ter que trazer um videozinho para nós estar falando sobre o Clube do Remo. Então ele falou sobre isso, né? E a gente se colocando, entendi, você vai
deixa sua família em casa, passa a noite com a família, tem a regra, a regularidade de entender que não pode exagerar, porque você depende do seu corpo sendo atleta, e com isso o Osório marca esse ponto. Bora ver se vai dar certo, né, gente? Como vocês sabem, o sábio aí, o sábio é a bola da vez, tá? O sábio é a bola da vez. Os selecionados pro jogo de hoje, gente, teve dois que estavam no jogo passado que não foram selecionados, que foram titular, que foi o Sábio e o Pavani. Nessa rodada eles não estão, tá, gente? Foi selecionado para o gol Marcelo Rangel e Igor Vinhas. Na laterais, Marcelinho e Jorge, né? Como vocês sabem, o Zé Carlos foi o João Carlos foi o outro lateral, mas dessa vez ele vai levar só dois laterais, o Marcelinho e o Jorge. Na zaga, Cauã, que é aquele do Fluminense, Marlon, Kaique, Thalisson e Léo Andrade, tá? Para as volâncias, Cantígio, Zé Ricardo, Freitas, Patrick de Paula, Iago Pikachu como meio atacante, Dodô como meio atacante, Patrick como meia ali, volante, tá? Panagiotis Taxide, que pode fazer a 2 ou meio campo, Jaderson, Marrone, João Pedro, Eduardo Melo, Alaf Manga e Diogo Hernandes. Diogo Hernandes, esse que o Botafogo tá querendo de volta, né, gente? Mas ele tem contrato com o Clube do Remo até junho, um contratinho bem amarrado, tá? E lembrando que ele tá por empréstimo com o Clube do Remo. Bom, como vocês viram, o Clube do Remo terá dois laterais. Concentraram dois laterais, gente. Tanto o lateral esquerdo quanto o direito, o Jorge e o Marcelinho. Eu acho que vai ter uma mudança aí, tá? Vai ter uma mudança de perspectiva de formação tática. Uma espécie de um 3-4-3, um 3-5-2, tá? Ou pode ser até um 4-3-3 a depender. Mas como eu vejo que ele tá só com lateral, e geralmente os laterais cansam, né? E a depender, o clima hoje também tá meio pesado, acho que vai até chover na hora do jogo. Previsão é de chuva, tá? Então eu creio que ele vai utilizar 3 zagueiros, tá? E nessa margem de 3 zagueiros a gente colocou aqui para vocês um 3-4-3, que pode ser bem visto aqui, ó. Hipoteticamente, tá, gente? Porque às vezes o cara diz, por que tu falaste, não sei o que. A gente tá trabalhando com hipóteses aqui, tá? Marlon, Klaus e Kaique. O Kaique com certeza vai, que ele falou sobre o Kaique naquele jogo passado, tá? Mais à frente aqui ele pode utilizar o Jorge, que tem um poder de ataque melhor do que o poder defensivo. Como vocês sabem, o Jorge pode baixar as linhas e aproximar mais. Com certeza o Aleph Manga vai estar caindo pela esquerda, tá? E centralizado nós poderemos ter o João Pedro novamente, com toda certeza. Um desses dois vai ser. Mas para mim vai ser o João Pedro que ele vai centralizar novamente. Mas lembrando que tem o Marrone também, tá? Na meiuca, ele pode estar utilizando o Zé Ricardo, com certeza será titular, tá? Também ao lado dele pode vir o Pana, né? Ou até mesmo o Patrick de Paula, para fazer um grande teste aí, porque na próxima quarta-feira nós já teremos o Clube do Remo entrando em campo contra a equipe do Vitória. Na lateral direita, ou ala, pode-se usar o Marcelinho. Como vocês sabem, o Marcelinho ele apoia muito na descida, né? Então, pode sim que seja que o Marcelinho vá ser titular. E aí vocês ficaram numa espécie de um 3-4-3, ou ele pode utilizar aquela estratégia com o Diogo Hernandes centralizando mais um pouco pelo meio, que eu acho difícil, tá? Porque o Diogo Hernandes não rende pelo meio, ele rende mais como uma descida de ponta, né? E aí ele alternaria com o próprio Marcelinho aqui. Até porque o Diogo Hernandes joga com o pé trocado e chuta para dentro, tá, gente? Então, o Aleph Manga na esquerda e centralizava o João Pedro. Ou pode ser no 3-5-2, como eu falei para vocês aqui, tá? Ele pode utilizar aqui o Zé Ricardo aqui, botar o Pana aqui e o próprio Diogo Hernandes aqui e colocar os dois mais próximos aqui, deixando a abertura para os laterais descer, tá? Os laterais tendo liberdade de descida, né? E aí os apoios dos 3 zagueiros aqui e a aproximação pelo meio do Pana, tá? São possibilidades, gente. A gente só vai saber na hora do jogo, até porque nós vimos o primeiro jogo dele naquele dia, né? E pela quantidade de zagueiro que ele levou, ele vai utilizar os 3 zagueiros sim, com certeza, gente. Tá? Então, para mim, a equipe titular é essa, tá? Que eu trouxe para vocês aí. Bora ver se na hora do jogo pode mudar ou não, tá, gente? Como vocês sabem, o Clube do Remo está em fase de teste. O Dodô deve estar indo bem nos treinos, né? Porque o Dodô é um dos que eu
Digo que não vai ficar no clube do Remo. O Pikachu e os outros serão utilizados para melhor performance na situação também da estreia do clube do Remo no Campeonato Brasileiro da Série A, que vai ser a competição mais importante para o clube do Remo, tá? E aí vamos ver, pode testar o Marrone, ele pode estar testando o próprio Dodô, né? Mas é questão de agora a gente acompanhar, gente. Do Bragantino a gente não tem muita coisa, até porque eu andei pesquisando, mas não consegui. Eu estou conseguindo pesquisar mais os times da Série A mesmo. Né? O próprio Vitória, na partida passada dele, eu estava assistindo, porque para trazer para nós no próximo vídeo, né? Quando for jogo contra o Vitória, a gente vai ter o Vitória já aí, né? Com o Camutanga arrebentando na zaga do cara bom, né, gente? Infelizmente, teve que ir embora. Bom, gente, é isso. Vamos ver, vai ter o nosso pós-jogo. Eu vou estar em casa hoje, graças a Deus. Vou estar assistindo aqui de casa. Espero que até lá melhor, né, desse goguinho que tá, mas esse tempo frio também acaba com a gente, tá? Mas diga aí, como é que você tá? Como é que tá a família? Preparando o churrasco? Vai instalar o módulo Sávio hoje? Daqui a pouco eu vou botar a bandeira ali pra frente de casa pra gente assistir, bacana e tal. Um bom jogo a todos nós. Depois do jogo a gente vai retornar com o pós-jogo, tá, gente? Bora dar vazão pra esse vídeo, bora sair da bolha aí. Então compartilha a gente aí. Como vocês viram, tá saindo muitas especulações de nome, gente. A especulação agora ficou descarada e a gente não vai trazer isso pra vocês, tá? Vamos esperar chegar, a gente tem paciência mesmo, entendeu? Aqui a gente não tem pressa, a gente vai caminhando devagar e de boa, junto com vocês aí, do canal Ricardo Coração de Leão. Chegou nesse final, não esquece, deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, deixa teu placar aí, comenta aí. Lembra aqui a pergunta do nosso amigo, né? O sócio deve ter desconto? Valeu, gente. Bom jogo a todos nós. Deus nos abençoe aí. Um grande dia, um excelente dia e uma excelente tarde. E um excelente jogo do Clube do Remo. Lembrando, por vitória sempre para o nosso time querido Leão Azul de Piriçá. Valeu!